Olá amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Este vídeo tem como tema proteínas e é o terceiro subtema, não é, do nosso tema de composição química dos seres vivos. Já falamos sobre água e sais minerais, já falamos sobre carboidratos e lípidos e agora estamos a falar sobre proteínas. Então, se ainda não viste nenhuma dessas aulas, tá tudo aqui no nosso canal, tem todas as aulas gravadas, que são aulas claras que podem te ajudar a entender melhor essas matérias. Então, antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de pedir que subscrevesses, deixasses o teu like, comentasses, não é? Nós percebemos que a maior parte dos estudantes veem os nossos vídeos, mas não deixam, uh, não deixam um comentário, não nos dizem de onde nos veem, ou mesmo não se subscrevem. Então, por favor, subscreva para que o canal possa dessa forma chegar a mais pessoas, não é? Para o YouTube poder entregar mais o vídeo e para que, assim como tu, outros também tenham esse tipo de conhecimento. Sou Alexandre Armando Machipaco, licenciando em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade de Jean Piaget de Angola e fundador do Preparatório Alfa. Deixei aqui o meu LinkedIn, não é? Para quem quiser saber mais sobre mim, sobre os meus trabalhos. E é isso. Não basta ver as aulas, é necessário os materiais. Para quem tiver a se perguntar onde é que nós tiramos os conteúdos para as aulas, nós temos sebentas feitas à medida, não é? Daquilo que é avaliado nas universidades de medicina do nosso país. Temos sebentas de química, biologia, língua portuguesa, física, matemática, não é? Que são conteúdos completos, resumos claros, exercícios resolvidos que vão te proporcionar mais confiança na hora de resolver o teu exame. Então, se quiser saber como adquiri-los, deixa aqui nos comentários e a nossa equipa vai fazer questão de te dar o passo a passo sobre como adquiri-los. Prótidos. Prótidos são compostos quaternários orgânicos constituídos por carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto, por vezes associados a outros elementos químicos, como por exemplo o enxofre, o fósforo, o magnésio e o ferro. Os prótidos podem ser classificados segundo o grau de complexidade em aminoácidos, péptidos e proteínas. Então, antes de nós falarmos sobre aminoácidos, péptidos e proteínas, é necessário nós falarmos sobre os prótidos, não é? Os compostos quaternários orgânicos. Então, os aminoácidos são as unidades estruturais dos péptidos e das proteínas, e existem cerca de 20 aminoácidos diferentes nos seres vivos. Os péptidos resultam da ligação de dois ou mais aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Atenção, já falamos sobre as ligações glicosídicas, ligação fosfodiéster e agora estamos a falar sobre a ligação peptídica. Meu amigo, isto com certeza está na prova. Está na prova, não há dúvida que está na prova. Então, se não viste as aulas passadas, vê as aulas passadas porque nós falamos sobre os outros tipos de ligações e isso geralmente é mesmo cobrado na prova de biologia. Portanto, dois aminoácidos unidos formam um dipéptido, três formam um tripéptido e vários formam um polipéptido. Para que um polipéptido seja considerado uma proteína, deve conter pelo menos 100 aminoácidos e ser capaz de executar alguma função. Aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem um carbono central, ao qual se liga um átomo de hidrogênio e um agrupamento, um hidrogênio, um agrupamento amina, um agrupamento carboxilo, não é? E um radical. Conhecemos hoje cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos que fazem parte da constituição das proteínas dos seres vivos. É o radical que caracteriza e diferencia os aminoácidos, já que os outros componentes da molécula são idênticos em todos eles. O radical pode ser um átomo de hidrogênio, como na glicina, um grupo metilo, como na alanina, um álcool, como a serina, ou ainda uma cadeia de carbonos, como a valina. Não é? Então, existe uma parte que é fixa, não é? Como nós falamos, na sua composição vai ser um carbono central, vai ter um agrupamento amino,
um carboxilo e um radical. E geralmente a parte que vai mesmo variar vai ser o radical. Aqui nós temos a estrutura de um aminoácido, não é? Onde nós vamos poder observar o seu grupo amino, o seu carbono central, o hidrogênio, não é? A carboxila e o radical. Essa aqui é a estrutura básica de um aminoácido. Tipos de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos que entram na composição das proteínas. Todavia, existem alguns aminoácidos que não podem ser produzidos pelos animais e precisam ser conseguidos na alimentação. São os aminoácidos essenciais. Já aqueles que não se obtêm através da alimentação, não é? São aqueles chamados, ou que por conseguinte também são sintetizados pelo próprio organismo, são os aminoácidos naturais ou não essenciais. Os vegetais e algumas bactérias conseguem fabricar todos os aminoácidos. Já os animais conseguem fabricar apenas alguns. Os tipos de aminoácidos, o número de aminoácidos e a sequência de aminoácidos são fatores que podem diferenciar uma proteína da outra. Então, aqui nós conseguimos observar a lista de aminoácidos, a sua estrutura, não é? Sua estrutura. Observem aqui que nós falamos que todo aminoácido é constituído por um carbono central, carboxilo, um hidrogênio e um grupo amino, sendo que o radical, se tu observas aqui a alanina tem um radical, a arginina tem um radical diferente, não é? A aspargina tem um radical diferente e assim todos vão ter radicais diferentes, mas o seu grupo central, ou seja, invariável, é sempre carboxila, o grupo amino e o hidrogênio. Então, aqui na lista nós vamos encontrar os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Naturais ou não essenciais, porque são aqueles que o organismo produz, como alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico, cisteína, não é? Etc. E essenciais são aqueles que o organismo não produz. Temos aqui na lista. Isso já está na tua prova. Quais são os aminoácidos que o organismo não produz? Ou seja, os aminoácidos não essenciais. E quais são os essenciais? Aqui tens a lista. Aqui tens as fórmulas. Geralmente as fórmulas não são cobradas, mas de um conhecimento geral, né? Porque nem todos que estão a ver essa aula vão fazer a prova. Então, está aí. Peptídeos. Como os aminoácidos se ligam para formar peptídeos? Os aminoácidos se ligam por meio de uma ligação denominada de ligação peptídica. A ligação peptídica é uma ligação química que ocorre entre duas moléculas de aminoácidos, onde o grupo carboxilo de uma molécula reage com o grupo amina de outra, liberando uma molécula de água. Os dois aminoácidos unidos formam um dipéptido. Aqui temos o aminoácido, não é? O grupo carboxilo de um, mas o grupo amino de outro, ligam-se, não é? Está aqui a ligação peptídica. Observa aqui, ligação peptídica. E liberam uma molécula de água. Característica das proteínas. As proteínas são macromoléculas orgânicas, essenciais para a vida, compostas por polímeros de aminoácidos. Elas possuem uma estrutura tridimensional única, cuja sequência dos aminoácidos é determinada geneticamente. A importância das proteínas é evidente em todos os níveis, desde a bioquímica celular até o funcionamento sistêmico do organismo. Suas funções incluem o transporte de substâncias, a regulação de processos biológicos, a defesa contra patogênios, a participação na comunicação celular, entre outros. São as moléculas orgânicas mais abundantes e importantes presentes nos seres vivos. Classificação das proteínas. Quanto à composição, primeira classificação, quanto à composição, elas podem ser proteínas simples, também denominadas de homoproteínas, são constituídas exclusivamente por aminoácidos, fornecem exclusivamente aminoácidos por hidrólise. Tem aqui albumina, globulinas, escleroproteína, esse tipo de conhecimento para quando já estiveres na universidade, não é? Quando passares, e claro que faz passar, não é?
vais precisar de saber disso, ok? Isso aqui é um conhecimento que é cobrado, sim, nos exames de admissão, mas também é um conhecimento para dar continuidade, não é? Então, temos também as proteínas conjugadas, que são proteínas que, durante a hidrólise, liberam aminoácidos e um radical não proteico, chamado de grupo prostético. Exemplo, hemoproteínas, como a hemoglobina, que contém o ferro, lipoproteínas, aqui nós estamos a ver que são proteínas conjugadas, né? São proteínas conjugadas, que durante a hidrólise liberam aminoácidos e um radical. Olha aqui, hemoproteína, lipoproteína, glicoproteína. A partir do nome já das contas mesmo que é conjugado. Quanto à forma, podem ser proteínas fibrosas e globulosas. Fibrosas são insolúveis em água, compridas e filamentosas. A maioria tem função estrutural ou proteica, exemplo colágeno, a queratina e a fibrina. Proteínas globulares, geralmente solúveis em água, formam estruturas compactas fortemente enroladas em forma globular ou esférica. Função relacionada com a manutenção e regularização de processos vitais, enzimática, transporte, defesa e hormonal. Classificação das proteínas quanto ao número de cadeias. Podem ser proteínas monoméricas e oligomonoméricas. Oligoméricas. Monoméricas e oligoméricas. Monoméricas são as proteínas que possuem uma cadeia polipeptídica, não é? Que só possuem uma cadeia polipeptídica. Proteínas oligoméricas são proteínas formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Estrutura das proteínas. Bom, temos a estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Isso para quem vem dos cursos de ciências físicas e biológicas já devem ter umas mínimas noções sobre as formas, ou seja, as estruturas que as proteínas vão assumir, não é? Vai ter a primeira estrutura, a estrutura primária, que normalmente é uma sequência linear de aminoácidos. Temos a estrutura secundária, que vai ser a interseção entre as demais terminações, não é? De aminoácidos e vão estabelecer ligações de hidrogênio entre elas, formando características como hélice. Não é? Temos aí as estruturas da alfa-hélice e da folha beta ou folhas betas. Temos a estrutura terciária, que é uma estrutura tridimensional da proteína gerada através de interseções entre as estruturas secundárias. Estrutura quaternária, algumas proteínas só possuem função quando associadas em outras proteínas. A estrutura quaternária é o agrupamento de duas ou mais cadeias polipeptídicas unidas entre si, formando um complexo proteico. Por exemplo, a hemoglobina possui 4 cadeias polipeptídicas, duas do tipo A, alfa, e duas do tipo beta. Cada uma consegue transportar uma molécula de oxigênio. Aqui nós conseguimos ver mais ou menos como é que vai ser, não é? Na primária dissemos que era uma cadeia linear. Na secundária nós conseguimos observar que ela vai começar a enrolar e a formar hélice. Dissemos que vai encontrar duas estruturas, tanto a alfa-hélice, olhem aqui a alfa-hélice, e a folha beta. Na terciária, ela vai se formando, vai se enrolando tanto os dois tipos de estrutura, encontramos as folhas betas como as alfa-hélice, não é? Vai formando o emaranhado, e na quaternária já é mais complexa, não é? Bom, isso aqui é uma sopinha de massas, uma sopinha de massas. Estrutura e composição da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária, conforme já dissemos, que ela é composta por duas cadeias, perdão, 4 cadeias de globina e um grupo M ligado a cada uma delas. Em adultos, as cadeias de globina são de dois tipos, duas do tipo alfa e duas do tipo beta. O grupo M contém um átomo de ferro central em seu interior, mantido no estado ferroso. O ferro é o responsável pela captação do oxigênio, uma vez que o mineral se liga ao oxigênio com facilidade. Então, este tipo de conhecimento
vai ser muito importante durante o percurso acadêmico, pois para entender certos distúrbios nós precisamos de entender a base. E aí nós conseguimos observar que, na verdade, as doenças devem ser vistas das células aos sintomas e não dos sintomas aos medicamentos. E se for das células aos sintomas, nós vamos perceber que se houver uma alteração aqui na hemoglobina, vai resultar em várias patologias, né? Em várias patologias, em várias doenças. Bom, por aí. Desnaturação de proteínas. Existem alguns fatores que podem alterar a estrutura da proteína, não é? Então, a desnaturação refere-se à alteração da estrutura tridimensional de uma proteína, resultando na perda de sua forma e, na maioria dos casos, de sua função, sem que ocorra alteração na sua sequência de aminoácidos. Isso pode ocorrer devido a fatores como mudanças de temperatura, pH ou presença de certos solventes, radiação ultravioleta, etc. Em alguns casos, quando as condições voltam ao normal, as proteínas podem recuperar sua estrutura e a função original em um processo chamado de renaturação. Aqui temos uma proteína que foi desnaturada e aqui ela vai tentando se desnaturar, não é? Não. Não, aqui ela não se renatura, não é? Ela só está no estado de desnaturação. Aqui estava no estado da hélice, não é? Está a se cruzar aqui, ela está toda aberta, desnaturada. Agora vamos falar um pouco sobre as enzimas. As enzimas são catalisadores que aceleram a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação. Em geral, as enzimas são moléculas proteicas formadas por uma parte não proteica denominada de coenzima ou radical prostético. No centro da enzima há uma região chamada de sítio ativo, capaz de se encaixar nos reagentes substratos e tornar mais fácil a reação entre eles. Este sítio ativo é específico, funcionando como um sistema de chave e fechadura, ou seja, as enzimas somente funcionam sobre o substrato para os quais foram produzidos. Como as enzimas funcionam? Bom, no slide passado nós vimos que as enzimas somente vão funcionar para os substratos para os quais foram produzidos. E normalmente o extrato, ou seja, a enzima, vai se ligar ao substrato, não é? E eles se ligam através do sítio ativo. Na imagem nós conseguimos observar, aqui temos o substrato e temos a enzima. O substrato vai se encaixar, não é, na enzima, aqui no sítio ativo, e vai causar a reação. Então, ao se ligarem ao substrato, as enzimas em geral conseguem modificar a distribuição dos átomos, alterando a molécula do reagente. Dessa maneira, a enzima torna certas ligações do substrato mais fracas e, consequentemente, mais fáceis de serem quebradas. Ao finalizar uma reação química, a enzima é totalmente regenerada e pode ser novamente utilizada em uma nova reação. Nomenclatura. O nome da maioria das enzimas termina com o sufixo -ase. Em geral, o nome de uma enzima é dado acrescentando este sufixo ao nome do substrato com o qual reagem. Por exemplo, a maltase, que age sobre a maltose, e a lactase, que age sobre a lactose. Estamos a perceber o ase é de enzima, não é? Há também enzimas que possuem nomes famosos e consagrados e que não seguem esta regra, como a pepsina, que age sobre proteínas durante a digestão no estômago, a ptialina, também chamada de amilase, que atua sobre o amido na boca. Tipificação das enzimas em função ao tipo de reação química. Nós vamos encontrar vários tipos de enzimas. Temos as hidrolases, as ligases, óxido-redutases, transferases, liases, isomerases, catalases, as ARN polimerases, não é? Basicamente, isso são as tipificações de acordo à reação que essa enzima vai estar submetida. As proteínas de defesa.
do organismo são os anticorpos, também conhecidos como imunoglobinas, que protegem o corpo contra agentes estranhos. Os anticorpos são produzidos por glóbulos brancos, chamados de células B ou linfócitos B. O corpo produz milhares de anticorpos diferentes, cada anticorpo é específico para um determinado antígeno. Os anticorpos se ligam fortemente ao antígeno de um invasor, marcando-o para ser atacado ou neutralizando diretamente. Bom, amigo, esta foi a nossa aula. Terminando com a nossa frase: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Subscrevam para mais vídeos e até o próximo vídeo.